Na aula anterior, a gente fez um pouquinho sobre as funções de restrições. E eu falei muito do order by, a gente está falando do order by aí já tem algumas aulas. Vou fazer uma aula específica sobre ela, para você saber algumas funções mais avançadas do order by, né, que vai ordenar aí os seus dados. É bem tranquilo. Vamos trazer o select asterisco, né, da nossa tabela aí from de employee. Vamos trazer todos os dados. Então vamos fazer algumas ordenações para você entender alguns conceitos básicos do order by. E vamos fazer também lá no nosso query design, né? Você vai clicar aqui e vai fazer seleção aí que vai facilitar a sua vida aí também. Bom, primeira coisa, o order by é bem tranquilo, né? Order, você depois do from, sempre depois do from, né? Que você tiver feito todas as suas consultas, você vai ordenar por. Então, order by, um exemplo, vamos ordenar aqui pela coluna first name, quer dizer o primeiro nome da pessoa. Então, vou começar a digitar aqui, ó, first name, já vai aparecer. Eu vou dar um F5 para executar. Então, ele vai trazer o meu first name por ordem certinho. Ele vai fazer de ordem já crescente por padrão, né? Então, vai começar do A e o último lá vai ser o Z. Se você quiser alterar essa forma, não quero crescente, eu quero decrescente, você vai adicionar o desk na frente, que ele vai ordenar essa tabela de forma decrescente. Vou dar um F5 aqui para executar. Então, ele trouxe o inverso, né? Ele trouxe aqui, ó, do Z e lá na última linha vai ser o A. Ele fez isso de ordem decrescente, beleza? Vamos tirar esse desk aqui e vamos rodar a nossa query novamente. F5. Beleza, ele deixou o padrão também por ordem crescente. Agora eu quero ordenar por mais de uma coluna. Tem como? Tem como se você fazer várias ordenações aí que você quiser, né? E só seguir o padrão. Então depois do order by first name, que eu organizei aqui de forma crescente, eu vou dar um vírgula, né? E agora eu vou escolher a outra coluna que eu quero ordenar. Um exemplo, eu posso ordenar aqui, ó, por last name. Então eu vou colocar aqui, ó, last name. E por padrão, se eu não escrever nada, ele vai trazer por ordem crescente também, né? Vou dar um F5 aqui para executar. Só que aí notem, primeira coisa, ele vai ordenar a minha coluna first name, né? Então ele foi e ordenou, ó. First name, tá aqui, tudo ordenado certinho. E depois ele vai organizar por last name. Então vai fazer toda a ordenação primeiro dessa coluna e depois da próxima, né? Então o last name aqui, se eu quiser de forma decrescente, eu posso também. Então vai alterar, né, esse desk aqui, vai alterar só referente a essa coluna, né? Então, a primeira coluna vai ser crescente, normal, vai ficar de A a Z. E a minha coluna last name vai ser de forma decrescente. Vou dar um F5 aqui que você vai entender. E ele vai trazer ao contrário, né? Então, ele vai pegar todos de A a Z aqui na minha coluna first name. E aqui ele vai trazer o inverso. Ele vai trazer de forma decrescente. Que ficou confuso, né? Porque ele trouxe a ordenação de um depois do outro. E você pode fazer por mais de uma coluna. Você pode fazer também por middle name aqui, um exemplo, né? Então, vou tirar esse last name e colocar esse middle name. Middle name. Isso. Quer dizer, meio que aí o nome do meio da pessoa, né? E aí você consegue vir e ordenar também. E aí depois depende muito, né, da sua ordenação. Você pode ordenar, um exemplo, por data, né? Igual a gente já fez algumas aulas aí, né? Então, order by por data. Ou então por número também. Um exemplo aqui, eu quero pelo código, né? Aqui, ó, employer key, quer dizer a chave de acesso da pessoa. Então, de todos os meus empregados aí, né, dos meus colaboradores da empresa, eu quero ordenar por employer. Então, vou apagar aqui essas colunas e digitar aqui, ó, employer key. Já vai aparecer para mim. Vou dar um F5 para executar. E ele organizou todos os dados, ó, desde a chave 1 até a última chave lá que a gente tem, que deve ser a 296, que é a mesma quantidade de linhas que a gente tem na nossa coluna, né? Outra coisa também, você pode ordenar, ao invés de colocar, esse aqui também é uma prática bem legal, mas é um pouquinho mais complicado se você se confundir aí, tá bom? Mas é tranquilo também. Vamos lá. Em vez de eu escrever o nome da coluna aqui, eu vou escrever o número. Então vamos lá. Eu vou apagar esse employer aqui. Eu trouxe todos os select aqui, ó. Select asterisco, beleza? Trouxe tudo, agora eu quero ordenar pela primeira coluna, que seria o employer key, beleza? Mas vamos supor que eu tenho várias colunas aqui. Então eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. A minha sexta coluna aqui é o first name. Ao invés de eu escrever first name, eu posso digitar aqui, ó, order by 6, que ele vai pegar a minha sexta coluna e vai ordenar. E ele trouxe para mim certinho, ó, first name. Agora vamos fazer o inverso. Eu quero ordenar novamente por employer key. Eu quero aqui, ó, ordenar por 1. Quer dizer que vai ser a minha primeira coluna. Então ele fez isso para mim também. Vamos lá. Vamos, em vez de trazer todas as informações, eu vou trazer algumas colunas aqui. Vou apagar o select asterisco, né? E vamos trazer aqui, ó, employer key. Beleza?
E agora, vírgula, que eu vou trazer outra coluna. Quero trazer também a coluna first name. Vou digitar aqui, ó. First name. Vou trazer também a coluna de last name. E vou trazer também a coluna aqui de middle name. Que é o que a gente vem fazendo aí no nosso order by, tá bom? Então vou tirar o order by aqui. Vou dar um F5 para executar. Aí ficou mais fácil que ele trouxe só as colunas pra gente. Então ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 colunas, né? Então vou aqui, ó, order by. E agora o que eu quero ordenar? Vamos ordenar pela terceira coluna, que é o first name. Então eu posso colocar o número 2 e dar um F5 para executar. Ele ordenou para mim certinho aqui. Eu posso escolher outra coluna também. Posso escolher 2, né? Vírgula. Eu quero ordenar, depois que eu ordenar o first name, eu quero pelo middle name. Quer dizer, é o nome do meio da pessoa, né? Então eu posso escolher 1, 2, 3, a minha quarta coluna, tá bom? E agora eu quero de forma decrescente. Vou colocar um desk aí. Ele aceita também esse critério, tá bom? Então ele fez certinho, ó. Trouxe o número 2 de ordem crescente, né? De A a Z. E aqui, depois que ele fez toda essa classificação, ele vai classificar a minha coluna 4 por ordem decrescente. Então ele vai vir e vai fazer essa segunda ordenação também. E você pode alterar também, ó. Eu quero a coluna número 1 de forma decrescente. Mesma coisa, ele vai ordenar aqui do maior para o menor. Se eu não colocar nada, ele ordena pela forma crescente, tá bom? Espero que você tenha entendido essa parte aí. Agora vamos fazer outra coisa aqui, um exemplo. Eu vou apagar. Então você pode vir aqui em consulta e selecionar essa opção, ó, projetar consulta no editor, que vai ser o seu design aí. Ou então simplesmente, né, você está aí na sua consulta, você clicou em New Query, né, ou Ctrl N, também dá a mesma coisa. Você vai abrir uma consulta aí em branco. Você pode clicar com o botão direito do mouse e colocar aqui, ó, projetar consulta no editor, que é uma forma bem rápida, um atalho bem fácil para você aí também, né? É bom que você fica sabendo de todas as formas aí de fazer. Então, a primeira coisa, você tem que selecionar a coluna que você quer fazer esse editor aí. No caso, a gente está trabalhando com essa coluna, ó, de Employee, que é a mesma que a gente está fazendo na nossa query aí, manual, tá bom? Então, eu vou clicar em adicionar. E ele já trouxe a nossa tabela ali para trás, tá vendo? Então, trouxe a nossa tabela. Depois a gente vai conseguir fazer alguns relacionamentos por aqui e trazer mais de uma tabela. Mas no nosso caso é só uma. Ela já validou aqui, né? Então eu posso clicar em fechar. Ou então em atualizar lá para você atualizar a sua consulta. Então feito isso, vai aparecer todas as minhas colunas aqui. Que você já viu isso em algumas aulas anteriores, né? Então eu vou escolher aqui, ó, Employer Key, que é a minha chave lá que eu escolhi, né? Last Name, First Name também, que eu escolhi aqui, né? First Name, Last Name. E Middle Name, quer dizer o nome do meio também, que são as colunas que a gente estava trabalhando lá na nossa consulta. Eu posso vir aqui, ó, e dar uma organizada na minha consulta. E aqui vai aparecer algumas funções para a gente, onde você pode aqui renomear, né? Dar nome às suas colunas, você pode alterar o nome por aqui, aliás, mas como não é o foco da nossa aula agora, eu vou ficar bem tranquilo. Não vou renomear nenhuma, não. E agora, apareceu, ó, primeira coisa, você seleciona, né, a coluna que você quer. Um exemplo, eu quero classificar primeiro por first name. Então, selecionei a coluna, né? Ficou ativo aqui. Eu vou vir, tipo de classificação. Eu posso colocar ó, crescente, decrescente ou não classificado. Não classificado, então, você pode deixar em branco que vai dar na mesma, né? Então, eu quero o meu first name em forma crescente. Beleza. Feito isso, eu quero também o last name em forma crescente também. Crescente não, vamos colocar aqui em forma decrescente, tá bom? E por padrão, ele vem aqui, ó, ordem de classificação. Como eu fiz esse aqui primeiro, ele colocou 1. Como eu fiz esse, da segunda, ele colocou 2. E se eu fizer o exemplo, depois eu quero ordenar por Employer Key. Ele vai colocar o número 3 aqui na frente. Então, a minha ordem. E eu posso vir aqui alterar. Não, eu quero que esse aqui seja o primeiro. Eu venho aqui e coloco o segundo, né? E esse outro aqui o primeiro. E aí você pode ir brincando com a ordenação. No nosso caso, eu quero certinho. Ó, primeiro ordenar por first name, né? De forma crescente. Ele vai fazer a primeira classificação. Depois, decrescente pelo last name, igual a gente fez manual. E aqui embaixo, ó, notem que aqui embaixo, vou até circular para vocês verem, ele vai criando a nossa query, a mesma coisa que a gente fez manual, né? Então ele trouxe para a gente o select nas colunas que a gente selecionou, trouxe também o from, que é o caminho, né? E também trouxe o order by, né? Que a gente está ordenando aqui em cima, a gente está fazendo toda essa ordenação. Ele ordenou para o first name e para o last name de forma decrescente. Tudo isso que a gente fez aqui, só que a gente fez um pouquinho mais rápido, né? Tá demorando aqui porque é na aula. Mas se você for fazer na prática e no dia a dia, é bem rapidinho também. As duas formas de você fazer. Feito isso, você validou, né? Você pode vir e clicar em OK. E ele vai trazer toda a consulta para você.
select, vou dar um F5 para executar. E ele fez tudo isso que a gente quis, ó. Selecionou as colunas específicas que eu cliquei, colocou o from de onde está vindo a nossa consulta e ordenou primeiro o first name, tá aqui ó, de A a Z, né? Você pode conferir aí, vai até lá embaixo. E depois ele fez um last name de forma decrescente. É o mesmo resultado que a gente vem vindo aí fazendo de forma manual, tá bom? Então essas são as funções do order by, você vai utilizar. É bom que deixe os seus dados aí bem organizadinhos, né? Uma prática aí mais avançada só para você saber de todas as formas de ordenar aí as suas consultas e deixar os seus dados bem um visual bem mais clean, visível e bem mais fácil e ordenado aí para o pessoal ver, né? Às vezes quem for ver uma tabela e de ver bem organizado é melhor ali para o visual e você vai ganhar aí uma estrelinha a mais aí, tá bom? Então é isso. Na próxima aula a gente vai vir com mais queries aí para você treinar e se capacitar cada vez mais.